Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. O grande convidado de hoje, amigo da casa já, Peter Kreslins. Eu já sabia que era, desde o primeiro contato que eu tive com tecnologia, eu falei, cara, é isso aqui, é isso que eu vou fazer, né? E essa história é legal porque meu primeiro sistema eu fiz com 13 anos, né? Isso era ainda numa época... Que linguagem? Meu Deus do céu. PC Board. Era assim, PC ninguém boards. mais vai conseguir saber isso, porque era o seguinte, isso foi pré-internet. O que era o mundo pré-internet? O mundo pré-internet era o mundo das BBS. Né? Foi aquele primeiro acesso, exceto se você era do mundo acadêmico, que você tinha esse acesso, mas se você era uma pessoa normal, né, vamos dizer assim, a única maneira que você tinha era começar a ter acesso a esses serviços, que era um serviço de descagem, que você ligava, e existia uma empresa do outro lado ali, recebendo essas ligações e te conectando num primeiro mundo digital. E aquilo era fascinante. Aquilo era absolutamente fascinante. Porque imagina, ali foi quando eu comecei a perceber que o meu mundo poderia amplificar de maneira assim absurda. A Mandic, né, surgiu nessa época. A Mandic é uma grande empresa muito conhecida, né? E a minha história foi muito relacionada a eles, né? Porque eu vi, imagina, no jornal, uma publicação de uma pessoa buscando alguém para fazer um sistema. Falei, puta, acho que eu vou me desafiar aqui. Deixa eu ver o que dá. Liguei, fui lá naquela época, imagina, né? Fui até o escritório, conheci as pessoas. E era a ideia de tentar pegar pessoas novas, jovens, porque ninguém sabia fazer isso. Né? Ou você estava nas grandes empresas lá, lidando com mainframe, qualquer coisa, mas esse mundo da computação pessoal, ele estava ainda pegando essa atração. Era cartão perfurado, né? Aí eu não tava. Mas foi muito legal, porque o desafio era esse, né? Esse era um mundo baseado em texto, né? Você conectava nesses lugares e você conversava, você baixava jogos, você acessava aplicações que eles já tinham lá, mas era tudo baseado em texto, né? E a ideia do cara era vender flores através disso. Eu falei, puta, esse é um belo desafio. Como é que a gente vai vender flores num negócio desse? Então, naquela época, a gente conseguia pegar imagens e transformar em... chamava de ASCII art, né? Que é... Os caracteres tentavam formar a imagem na tela. Mas claramente não funcionou. Mas foi muito interessante como um primeiro desafio assim que me formou. Você é um builder, eu sou um builder. Eu gosto de construir coisas. O meu fascínio é por criar. Né? E isso me acompanhou ao longo de toda a história. Vai estar conectado a DGB, vai estar conectado aos desafios que ao longo do tempo eu tentei fazer. E lá a tecnologia estava começando a entrar e a gente estava começando a ter acesso a essas coisas. E você tinha que criar tudo, né? Bom, aí a grande verdade é assim, eu fui para esse mundo, né? Eu fui viver de software, né? Eu falei, eu vou ser alguém de software. Então eu fui estudar software, fiz faculdade, fiz ciência da computação na USP, né? Como você mencionou agora há pouco, abriu a cabeça para muitas coisas, né? Mas em um determinado momento eu falei, não, cara, eu tenho que ir para o mercado. Eu quero construir, eu gosto de construir, mas eu quero construir e ver nos lugares. Eu quero estar com clientes, eu quero ver o que eu construo sendo usado, né? E aí eu fui formando a minha carreira em torno de entrar em empresas onde eu poderia gerar impacto. Mas legal. Então você deve ter aprendido muita coisa meio autodidata, pelo que eu imagino. Sempre. Certo ou não? Sim, ainda mais nessa época, né? Eu vou ter que começar a jogar. E da onde que surgiu a ideia, depois de 20 anos como executivo de tecnologia, de empreender? Legal. Deixa eu dar esses 20 anos em 30 segundos, porque ele vai ter conexão. Por favor. A minha carreira foi formada em enterprise software, em grandes empresas e como que você ajuda empresas a avançar, né? Então eu liderei tecnologias de gestão, de monitoração, de qualidade de código, de APIs, de arquitetura. Eu vivi esse mundo e eu estava lá nas empresas ajudando elas a repensar o que elas estavam fazendo. Olha, legal, você está fazendo assim? Puta, talvez você possa fazer dessa forma. E essa forma aqui é uma forma melhor e a gente pode te ajudar a fazer. E aí eu fui colhendo, né, ao longo do tempo, vitórias e repertório em cima disso que me projetaram. Né? E eu sempre fui muito de observar. Né? Então, observando o que estava acontecendo, para onde o mundo estava indo, o que está... Né? E aí... Fast forward avança ali para 2016, 2017. A gente estava tendo uma transformação radical. Né? As startups no Brasil estavam crescendo absurdamente. A gente estava tendo uma dinâmica digital no mundo sem precedentes, né? Muito impulsionado pela cloud.
o advento de APIs, né? O API Economy, saiu na The Economy. Total. Saiu a palavra API no The Economy. E aí as pessoas olhavam para aquilo e falavam assim, cara, o que tá acontecendo no mundo? Que mundo que eu tô vivendo? Eu lembro até hoje, era um código por trás da capa da revista com API escrito na frente. Alguma coisa... Que louco. Cara, maluco aquilo, né? E aí eu olhava para aquilo, olhava para onde eu estava, tive uma carreira de muito sucesso como executivo nessas empresas. Eu falei, puta, eu preciso fazer algo diferente, cara. Não dá. O mundo tá saindo, tá ruim, tá diferente, né? Será que as empresas, que inclusive eu tô acostumado, elas estão na velocidade que o mundo tá indo, né? E aí a gente via startups criando e rompendo e tirando clientes e ganhando. Eu falei, cara, mas o que está acontecendo? É como se eu não estivesse mais entendendo aonde eu tô. E aí eu vi um negócio completamente diferente. Eu vi startup sendo construída. Claro. Né? Vi o lado bom, vi o lado ruim, é claro, sempre e tem. Sempre também foi né? um crescimento absurdo. Impressionante. E ali foi quando a gente teve a picada do empreendedorismo. Quando eu tô com o Bruno, eu sempre falo, foi ali que veio um mosquitinho e picou. Porque a gente falou assim, cara, tem muita coisa acontecendo. E a gente acumulou uma bagagem tão bacana, a gente tem como pensar outras coisas aqui, né? E aí a transição para o empreendedorismo foi, num momento surgiu um projeto que a gente foi ver, não interessava a Zup. Falou, não, isso aqui não é nosso ICP, não interessamos. Aí a gente olhou para ele e falou, puta, cara, mas tá muito ligado ao que a gente está imaginando para onde as coisas estão indo e o que a gente poderia fazer, né? E aí, vamos fazer? Nossa, o frio na barriga era gigantesco. Imagina. E aí foi muito engraçado, porque esse era um projeto que quando você olhava para ele assim, o projeto era ousado, ele era interessante, né? Mas ele também gerava preocupações. Qual que era a ideia? A ideia era um grupo de fazendeiros que queriam intermediar toda a parte da cadeia de orgânicos. Então eles queriam pegar os produtores orgânicos, que em geral eram famílias pequenas, e conectar com o consumidor, através de uma plataforma que fizesse essa conexão. A ideia deles era muito boa, mas eles não tinham nenhum know-how para construir uma empresa em cima disso. Você ia precisar de uma plataforma digital, você ia precisar de sistemas de last mile aí para buscar, levar, armazém, organização. E aí a gente estava muito na cabeça de que, peraí, as empresas vão se transformar e elas vão precisar... E o SaaS está chegando aí, e agora você tem uma série de oportunidades de pequenos sistemas. Serviços, né? Será que a gente não cria algo que conecta tudo isso e entrega de forma mais fácil para pessoas como eles, que não têm uma ideia de como fazer e a gente poderia ajudar? Foi daí que a primeira faísca da DigiBee apareceu. Mas a gente pegou o projeto. Construímos, então, para essa empresa o projeto que eles queriam. Então foi um bootstrap. A DigiBee nasceu de um bootstrap. Nós colocamos o preço e fizemos tudo para eles, né? Mas qual foi a sacada? Uma sacada muito minha. Eu vou construir uma plataforma. Eu não vou só entregar o projeto. Vou construir uma plataforma. Eu vou fazer algo que depois eu possa levar para outros lugares. Escalar, né? Ainda pensando muito nesse problema de como construir peças digitais que você compõe e entrega algo, né? Mas muito já na linha do que seria a DigiBee, né? Aí a gente fez isso, entregou o projeto, eles seguiram a vida deles lá e tudo mais, né? Mas a gente não conseguiu dar atração nessa mesma ideia, né? Aí entra uma história muito legal que é o Flávio Pripas, né? O Flávio é um cara incrível também, que é o fundador do Cubo, né? E ele tem uma história muito próxima da gente, né? Nós pegamos aquilo e ele ainda estava lá no Cubinho, né? No Cubinho. A gente chamava de Cubinho, Cubinho, né? Que era o primeiro, e depois o Cubão, né? Que é quando ficou grande, né? Pedimos lá uma reunião com ele, falou, Flávio, precisamos falar com você e tal, a gente precisa mostrar umas ideias. Aí fomos, né? Sentamos no café, lembro até hoje, e falamos, porque, cara, conectar diferentes coisas e fluxos digitais, e olha só o exemplo de projeto que a gente tem aqui. Ele, cara, não consigo entender nada. Eu ia perguntar exatamente isso, cara. Eu conectei vocês com umas 18 caixinhas na minha cabeça, eu tô totalmente confuso. Eu não sei o que vai acontecer. Cara, não sei. Não, tá bom, Flávio. Não, obrigado, viu, cara? Obrigado pelo seu tempo. Mas isso era você e o Rodrigo? Eu, Rodrigo e Vitor. Malinha, sentamos lá e fomos testar a ideia com ele. Rodrigo é mais vendedor. Rodrigo é mais vendedor, eu sou o técnico, tecnologista ali, e o Vitor é o nosso cara de clientes. Ele é o cara que tá puxando sempre para onde a gente vai levar. Quais são os cargos deles hoje? O Rodrigo é o nosso CEO. Legal. Né? Eu
toco toda a área de produtos. Sim. Eu tenho um Chief Product Officer também, depois a gente pode falar disso. E o Vitor, ele tem toda a área de Professional Services, mas ele também está dentro de clientes, ele faz toda a parte de gestão dos nossos clientes. Né? Garantir que os clientes estão satisfeitos. O Vitor em clientes é um negócio assim único, né? Showman. É absurdo, né? E uma curiosidade é que os nossos investidores sempre falaram que nós nos complementamos muito. Talvez por isso foi o sucesso. Né? Um dos fatores, né? Sim. Mas só para fechar a história do Flávio, que essa é muito boa, né? Fomos embora, mas a gente xingava. Cara, não sabe nada do que ele tá falando. Como que ele não consegue apreciar a nossa ideia? E aí era legal, porque era o caminho de volta do Cubinho até o nosso escritório, que dava umas 6 quadras, né? Ali pela Vila Olímpia. No começo a gente, no meio... Talvez ele esteja certo, viu, cara? Chegando lá, falar, pessoal, é o seguinte, vamos repensar esse negócio todo que esse cara tá certo. Ele falou uma coisa que me marcou até hoje, né? Cara, vocês têm que fazer uma coisa bem. Vocês têm que achar isso. E a mensagem tem que ficar mais clara. E dali pra frente a gente pegou e pivotou a Digibi no que ela é hoje. O que nós sabíamos fazer? Vender B2B. O que nós sabíamos fazer? Grandes bancos, grandes varejistas, grandes empresas de saúde. Telecom. Avançar na sua modernização tecnológica, nas suas arquiteturas, em como se tornar mais desacopladas, mais flexíveis. E a plataforma de Digibi, por estar conectando todos aqueles sistemas lá que a gente usou para fazer o Bootstrap, ela era já aquilo. Ela já tinha sido construída daquela forma. Esse maestro. E aí surge a Digibi. Aí surge a Digibi como um grande orquestrador desse novo mundo que vai ser hiperconectado, tanto dentro das empresas quanto fora, mas de uma maneira 100 vezes mais simples. E no rir dessa Achei que você esqueceu curtam, essa parte, cara. compartilhem, se inscrevam, ative o sininho. Ative o sininho. E faltou um? Comentem. Comentem. Bem Comentem. lembrado.